Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade ao estudo dessa terceira lição do ano, o casamento em Caná. Estamos estudando o livro do apóstolo João e nesse relato de hoje, nessa segunda-feira, dando continuidade a esse assunto, o segundo tópico traz o título Cristo e sua mãe. A pergunta o que a mãe de Jesus lhe disse e como ele respondeu. Nós vemos em João capítulo 2, versículo 3 e 4, o relato de João, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Portanto, a mãe de Jesus questionou, concernente à questão do vinho, ela estava procurando um momento que o filho pudesse atuar e mostrar sua divindade, e Jesus respondeu para ela que tenho eu com você, não é chegada ainda a minha hora. É interessante notar que essa resposta, por mais parece assim uma resposta brusca, né, como diz a nota, não é uma maneira diferente de lidar com a mãe, né? A forma como o Salvador se dirigiu à sua mãe estava totalmente de acordo com os costumes daquela época. Então, esse tipo de tratamento era concedido a pessoas que desejavam mostrar respeito. Então, cada ato da vida de Cristo estava totalmente em harmonia com essa ordem que ele mesmo havia dado, que é, na lei de Deus, diz, honra teu pai e também a tua mãe. Então, do alto da cruz, seu último ato de ternura, nós lembramos da história, foi com sua mãe, que se dirigiu novamente a ela da mesma maneira como entregou os cuidados do discípulo amado, o discípulo João. Tanto na festa de casamento quanto na cruz, o amor expresso em tom de aparência e modos interpretou suas palavras. Então, o Desejar de Todas as Nações, na parte 146, retrata e relata esse aspecto, então, desse ponto de situação, desse momento em que Jesus respondeu a sua mãe quando ela inquiriu ele a falta de vinho nessas bodas. A pergunta B traz, o que a mãe de Cristo ordenou aos servos e como essas palavras também se aplicam a nós hoje? Então, a sua mãe, capítulo 2, versículo 5, sua mãe disse aos serventes, faze tudo quanto ele vos disser. Então ela tinha certeza do resultado, ela tinha completa consciência de que o filho dela era o Messias e que ele era capaz de fazer aquilo que propunha. Então a ordem dela vai e faz. Então, nós vemos o relato do Testemunho para a Igreja, volume 6, página 414, 415, que os seguidores de Cristo devem cada vez mais se tornar um poder na proclamação da verdade, conforme se aproximam da perfeição da fé e do amor de seus irmãos. Deus providenciou assistência divina em todas as emergências para as quais os nossos recursos humanos são ineficientes. Ele concede o Espírito Santo para ajudar em todo aspecto, fortalecer nossa esperança e também nossa confiança, iluminar nossa mente e também purificar o nosso coração. Ele quer dizer que se deve providenciar recursos suficientes para a execução dos seus planos divinos. Peço que busquem o conselho de Deus, busquem-no de todo o coração e fazei tudo quanto ele vos disser. Então, para nós hoje, temos essa mesma palavra. Como as palavras também se aplicam a nós hoje, da mesma forma que a mãe diz, fazei tudo quanto ele vos disser, nós também temos que fazer tudo o que foi dito para fazer, o que a Escritura, o Espírito de Profecia deixou para fazermos, nós também temos que fazer. Essa é a ordem que nós temos e o exemplo que nós temos que seguir, do qual a mãe de Jesus deu àqueles homens. A pergunta C. Que ordem Jesus deu aos seus servos durante a festa de casamento? Então, aqui já temos o lado prático de Cristo. Capítulo 2 de João, versículos 6 a 8 diz, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Então, a ordem de Cristo, ele foi agora para pegar essas 6 talhas de pedra,
para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia então 2 almudes. Ele pediu para encher isso, depois de bem cheio, ele falou: agora tirai e levai ao mestre-sala. É interessante, né? Enche de água e agora pega o que está aí e leva para o mestre do vinho provar para ver se o vinho é bom. Foi essa a ordem que ele deu, em outras palavras. Desejar tuas nações para 148 traz. Ao lado da porta havia 6 jarros de pedra, e Jesus ordenou aos servos que enchesse de água. Bom, isso seria, se isso acontecer, isso aconteceu, está lá escrito. Então, como o vinho era necessário para o uso imediato, ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Em vez da água dos jarros, havia o quê? Havia então vinho. Então é interessante notarmos que aqui, quando Jesus transformou essa água em vinho, o efeito, se fosse hoje, gerar um efeito químico dessa situação, o que é preciso para tornar uma água em vinho a partir de uma água, o que tem que mover, o que tem que mexer, seria uma energia universal, seria uma coisa que a Terra não consegue produzir essa energia. É impressionante a ciência tentando desfazer isso. Se não é possível pegar uma gota d'água e transformar em vinho, a capacidade de eletricidade, os meios necessários para isso acontecer é quase impossível ao mundo. Mas nós sabemos que ali estava um milagre por acontecer. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nós estudamos, que ele falou assim: haja e ouve, haja e ouve. Façamos o homem à nossa imagem, e é essa maravilha que nós temos hoje no nosso organismo, nossas entranhas, nosso cérebro, que o homem não consegue desvendar todos os segredos, tudo que está ali. Então, ele disse: põe água e agora tira daí e me leva ao mestre-sala. Então, fica aqui para nós uma lição maravilhosa de fé e obediência. Foi aqui a relação Cristo e sua mãe. Então, ela deu ali aquelas orientações, aquilo foi seguida, Cristo também passou a sua ordem e tudo correu bem. Vamos ver amanhã o resultado desse trabalho, né? Que Deus nos abençoe a tirar proveito de todas essas maravilhosas lições para a nossa vida e nosso dia a dia. E aqui a lição que tem para nós é: obedecer e de fazer, sinceridade, ser fiel, confiar e lembrar que as promessas de Deus são são fidedignas e são fiéis. E da mesma forma, quanto à ordem que é dada, né? Quando Jesus falou que leva água, eles podiam questioná-lo, ninguém questionou, né? Portanto, quando a ordem que nós temos também vá, então nós temos também ir, ou estude, nós temos que estudar, ou fazer aquilo outro. Que Deus nos abençoe para que possamos realmente ser fiéis ao nosso Pai Celestial, que é o principal objetivo dessas lições para a nossa vida. Esse é o meu sincero desejo de oração. Amém.